na verdade, eu sou de Pelotas. Eu disse que não podia rir. Viu, pastor? O senhor segurou para não rir. Eu sou de Pelotas e pastorei uma cidade vizinha ali, a cidade do Capão do Leão. Eu sou pastor da comunidade evangélica Rede Atos. Amém? Uma igreja independente, assim como a Conágape. Trabalhamos muito parecido e nos espelhamos muito em vocês aqui. Amém? É um prazer para nós poder não só se espelhar, mas também admirar. Nós admiramos todo o trabalho de vocês aqui. Amém, queridos? Como diz no Rio Grande do Sul, sem mais milongas. Amém? A Mila está aqui, para mim é um prazer quando eu vi a Mila ministrando, né? A Mila nós, não posso falar muito, né, Mila? Não, né? A Mila nós vimos pequenininha e hoje ela vai fazer um fundinho para mim aqui. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor. Eu acho que não cai daqui, o meu tablet. Abrir a sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Glória a Deus. Filipenses 3, 13. Eu sei que você já ouviu essa palavra nesses dias profetizando, né? Se eu não me engano, um pastor foi daqui, eu acho que de Blumenau, né? Ele usou esse mesmo texto. Camboriú usou esse mesmo texto. E ainda ontem eu disse para o pastor Jair, eu disse, olha, eu queria pregar algo, mas o texto. E ele disse, não tem problema, pode, fica à vontade. Estão me deixando bem à vontade aqui, pastor. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu olhar o relógio lá para ver até que horas eu tenho. Não quero passar do horário. O pastor Rafael, quando eu vinha para cá, ele disse, tu te comporta que eu vou fazer assim, ó. Se ele levantar para ir no banheiro lá, já sabe que é a hora de parar, né? Já está tudo combinado, eu e ele. Amém, querido? Você achou Filipenses capítulo 3, versículo 13? Quem achou diz amém. Amém. Desculpa se eu sou um pouco extrovertido, eu não sei como é que funciona aqui, pastor. Posso ficar à vontade? Pode ficar à vontade. Amém. Filipenses 3, 13 diz assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para onde? Para as que estão adiante de mim. Queridos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus. Pai, obrigado, Deus, por essa igreja. Obrigado, Deus, por essa família, por essa comunidade. Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite, Pai, de poder trazer a Tua palavra aqui, Senhor Deus. Pai, somos apenas, Pai, um instrumento Teu neste lugar, sabemos que a Tua palavra, Senhor, reina neste lugar. Sabemos, ó Pai, que essa igreja prega uma palavra, Pai, fiel e verdadeira, uma palavra viva, Senhor Deus. Sabemos, ó Pai, que essa igreja tem sido edificada pela Tua palavra, Deus. Pai, eu quero Te pedir, meu Deus, que não seja diferente, Senhor Deus. Que essa noite, Deus, eu possa edificar a Tua igreja por meio da Tua palavra, Senhor Deus. O homem, Senhor, de si só não pode nada, Senhor Deus, mas se o Senhor estiver cooperando conosco, Deus, nessa noite, Deus, vidas, Senhor Deus, podem ser transformadas, vidas podem ser restauradas, Senhor Deus. Pai, o Teu reino, Pai, pode ser manifestado, como diz a Tua palavra, e que assim seja nessa noite, meu Deus, que aquilo que é feito no céu, Deus, que haja nesse dia, Senhor Deus, e que daqui para frente na vida de muitas pessoas seja manifestada a vontade dos céus na terra, meu Deus. Senhor, assim nós Te pedimos, ó Deus, e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus, e a igreja diz... Amém, glória a Deus. Querido, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Eu quero, tem lá no fundo, ficou melhor, ficou mais fácil para mim. O tema da minha mensagem, querido, essa noite, talvez você ache um pouquinho engraçado, é mudando de fase. Quem aqui já jogou o Super Mario Bros? O pastor riu, todo mundo, né? Eu acredito que a maioria de nós aqui já jogou o Super Mario Bros. Talvez se não fosse do seu tempo, sabemos que tem alguns que são mais novinhos do que nós, né, pastor? Eles já estão noutra vibe agora é Play 2, agora é... Vai me ajudando, Play 4, Play 2 eu estou para trás ainda, viu? Eu sou do tempo do Atari, eu sou do tempo do CCE, quem teve aqui um CCE? Não sei se... Teve lá, o irmão lá atrás teve um CCE, então eu sou um pouquinho mais antigo, o tempo que para você, querido, poder jogar um videogame era uma briga.
Qual briga do pai com a mãe? Porque você queria jogar e o pai dizia, vai estragar a televisão. E a mãe, mas deixa o guri jogar. Naquele tempo dizem que estragava, eu não acredito que realmente estragasse ou não. Mas eu sou desse tempo, querido. E eu trouxe aqui para você, para nós enfatizar a nossa mensagem, para que possa ficar mais claro a você. O tema dessa mensagem é mudando de fase. Por que eu trouxe essa mensagem? Essa mensagem eu já preguei em partes. No meio do ano passado, na comunidade onde nós congregamos. Eu preguei ela num tempo, num momento que nós estávamos vivendo, muito peculiar, muito parecido com o momento que vocês estão vivendo hoje. Eu fiquei muito contente, muito feliz. Eu não sei se eu posso usar dessa forma, pastor Robson, mas o tema profético, não sei se eu posso usar profético, né? Que essa igreja está caminhando, é tempo de avançar. Quando eu preguei essa mensagem na nossa igreja, era um tempo em que nós realmente estávamos avançando, algumas mudanças, algumas coisas diferentes da parte de Deus estavam acontecendo. E querido, por que eu resolvi trazer? Porque eu creio e eu acredito que Deus está fazendo algo nessa igreja, amém? Eu creio e acredito muito, querido, em palavra profética, pastor Robson. A nossa palavra profética lá para esse ano é tempo de avivamento. O primeiro ano da nossa igreja foi o tempo da intimidade, onde nós nos desligamos de um outro ministério e nós voltamos à nossa intimidade com Deus. Depois nós passamos para o tempo da maturidade, e Deus foi dando uma sequência. Depois nós passamos para o ano profético. 2018 foi um ano profético, aonde nós profetizamos muitas coisas. E profetizamos e Deus fez, não aquela profecia de colocar a mão e liberar, não é nesse sentido, é num sentido realmente profético, onde nós estávamos alinhando o nosso coração com o coração de Deus, como Ezequiel exatamente, aonde Deus disse a Ezequiel, você crê que esses ossos podem se transformar num exército? E Ezequiel olha para Deus, na sua conversa com Deus, e ele responde a Deus, ele disse, Senhor, tu sabes. Ou seja, Ezequiel não se atreveu a falar nada que estava no seu coração, mas ele queria falar aquilo que estava no coração de Deus. E foi dessa forma que nós nos movemos no ano passado, e acreditamos que estamos numa caminhada, numa crescente de maturidade, numa crescente espiritual, numa crescente natural, aonde Deus está nos conduzindo a verdadeiramente viver um avivamento de Deus. Eu sei que vocês já estão vivendo esse avivamento, e com certeza, querido, vão viver coisas maiores em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, querido. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo. E é aqui que eu quero me deter rapidamente, se é que assim eu consigo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, quanto a mim, eu não julgo. Essa palavra julgo vem do verbo julgar, presumir, decidir ou considerar. Veja o que o apóstolo Paulo, querido, ele está dizendo, quanto a mim, eu não considero que eu já tenha alcançado tudo aquilo que Deus tem para mim. Ele disse, quanto a mim, eu não considero que o que eu vivi até agora foi o tudo de Deus para a minha vida. Ele estava dizendo, olha, eu não considero que tudo que eu vivi até agora, os momentos que eu vivi na minha vida até agora, ministerial, pessoal, foram na totalidade daquilo que Deus tinha para mim. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, crendo e acreditando nisso, ele diz, uma coisa eu faço, eu avanço. Eu não considero que já tenha vivido tudo, pastor Jair, ele diz, porque eu não considero que eu já vivi tudo em Deus, então eu avanço. Deixa eu fazer uma pergunta, querido, quantos aqui vão avançar nesse ano? Amém? Quantos aqui em 2019, querido, vão avançar, vão viver aquilo que nunca viveram até o dia de hoje na sua vida? Amém? Eu acredito, querido, que é esse o tempo, e eu quero levar, pastor, e ir embora com esse sentimento também para onde nós estamos congregando, aonde nós também vamos avançar, não considerando que já tenhamos vivido tudo que Deus tem para a nossa vida, querido, e por não considerar, olha o que esse homem faz, porque Paulo teve um entendimento, talvez diferente daquele que às vezes nós temos. Paulo fez o quê?
Paulo, por meio de um entendimento onde ele não considerava que tudo que ele tinha recebido de Deus ainda era tudo de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que aquele homem teve um comportamento, uma decisão de avançar. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Todo comportamento, ele é fruto de um entendimento. O entendimento que Paulo teve gerou nele um comportamento. O irmão acabou de ministrar aqui e ele falou sobre o princípio de todas as coisas no Éden, onde ele disse que Deus determinou uma ordem a Adão e Eva, e porque Adão e Eva, então, eles não entenderam aquilo que Deus estava determinando como um mandamento, o que eles fizeram? Eles fizeram contrário àquilo que Deus mandou. Ou seja, o entendimento que eles tiveram foi um entendimento contrário àquilo que Deus estava falando. Porque tiveram um entendimento contrário, então eles tiveram uma atitude, ou tiveram um posicionamento contrário. Querido, escute só, quando nós não temos o entendimento daquilo que Deus está falando, o nosso comportamento, ele tende a ser desencontrado. Escute só, querido, Provérbios 23, 7 diz assim: porque como o homem se imagina ou pensa de si mesmo, assim ele é. Você sabe que nós, por um tempo, nós tivemos um projeto lá na igreja, chamado Projeto Sopão, onde nós trabalhávamos com moradores em condição de rua. E nós levávamos o quê? Nós levávamos refeição, mas não só a refeição, pastor, nós também entendendo que eles também são pessoas iguais a nós. Nós então ali sentávamos, conversávamos, orávamos. Talvez a única tensão do dia, às vezes, era a nossa presença naquele lugar. Querido, e olha só, que algo interessante, 90% daquelas pessoas, ou das pessoas que estão morando em condição de rua, que nós encontramos, 90% delas, elas tinham família. 50% mais ou menos delas, tinham casa. E uma minoria, talvez uns 25%, eles tinham até salário, aposentadoria. Tinha um que ficava na frente, não sei se você lembra, pastor Rafael, o tiozinho que nós chamávamos, ele ficava na frente do pronto-socorro. Dormia ele mais 2 cachorros. E ele passava ali o seu dia inteiro, você queria encontrar ele, era lá. E aquele homem tinha família, tinha filhos, tinha uma casa própria, e ele tinha uma aposentadoria. E aí quando você chegava e você conversava com ele, você dizia: mas tio, por que você não vai para casa? Por que você não volta para a sua família? Por que você não se dá uma oportunidade de mudança na sua vida? Sabe qual era o pensamento daquele homem? O pensamento daquele homem é que nós estávamos errados e que ele estava certo. O pensamento daquele homem, o entendimento que ele tinha de mundo e de vida, de valores que ele tinha, eram completamente diferentes dos nossos. Então o comportamento dele de morar na rua, de viver na rua, não era por uma necessidade, mas era apenas por um entendimento. Ele entendia que aquilo ali era o que Deus tinha para a vida dele. Como algumas pessoas pensam: não, eu estou carregando um karma. Aqui eu não sei se usa esse termo. Não sei se usa esse termo, é só gaúcho. Não, estou carregando um karma. Tem gente, querido, que pensa que está carregando um karma. É assim que usa esse termo aqui? Não. Então todo mundo entende o que eu estou falando. Tem gente, querido, que pensa que está carregando um karma e se conscientiza com isso e acaba tornando isso conivente na sua vida. E o que acontece? O comportamento, querido, vai se dando por esse entendimento distorcido do entendimento que Deus tem para nós. Veja, querido, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, capítulo 12, ele diz o quê? Que existe uma vontade de Deus para mim e para a sua vida. E essa vontade, ela é? Vamos mais alto? Não. O pastor Rob disse que eu posso aqui. Diz que ela é? Boa, perfeita e agradável. Estou me sentindo em casa já, pastor Rob. Ela é boa, perfeita e agradável. Mas ele diz que é uma condição para que nós possamos alcançar essa vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a condição? Ele diz que tem que, aqui o irmão falou, ele diz que tem que haver o quê?
uma renovação da nossa mente. Ou seja, a nossa mentalidade, a nossa forma de entender, de compreensão, querido, ela tem que ser diferente. Ele disse, porque se você não entende, querido, você não compreende de uma forma diferente, você nunca vai se comportar com um comportamento, querido, que vai em direção àquilo que Deus tem para você. O irmão acabou de dizer, tem muitas, não, foi o pastor Jair que disse, o índice de suicídio é muito alto, e é verdade. Por quê? Porque as pessoas, elas pensam que estão sozinhas, é ou não é? Quem aqui passou por depressão sabe, querido. Uma pessoa depressiva, ela acha que ela está sozinha no mundo, ela acha que ninguém ama ela, que ninguém gosta dela, ela acha que ela é a única que recebe e que tem problemas no mundo. E isso não é verdade. Por quê? Porque o mundo, querido, ele é mau, ele é difícil para todos nós. Pelo menos para mim ele é. Mas o mesmo mundo, querido, que a palavra diz que seria mal, que bastava cada dia o seu próprio mal, é o mesmo mundo, querido, onde Deus determina, querido, que em todas as coisas Ele nos fez mais do que vencedor. Então, se eu entendo que em todas as coisas Deus me fez mais do que vencedor, o meu entendimento vai fazer com que eu tenha um outro comportamento. Então eu não caminho mais como alguém que está sempre perdendo, que está sempre, coitadinho de mim, não. Eu tenho prazer nas minhas aflições, eu tenho prazer na adversidade, porque eu sei o quê? Eu sei que todas essas coisas estão cooperando, pastor, para o nosso bem, para o nosso crescimento. Estão cooperando para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Amém, querido? Então, para que nós possamos avançar em 2019, para que você possa avançar, para que você possa mudar de fase em 2019, você precisa ter uma compreensão diferente. O seu entendimento, o meu entendimento, querido, precisa ser diferente para que a gente tenha um posicionamento, um comportamento. Paulo diz, eu não julgo que eu tenha alcançado tudo. Por isso, eu avanço. Porque eu sei que Deus é uma fonte inesgotável. Porque eu sei que o que Deus tem para mim é novidade de vida. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um jargãozinho que a gente diz assim, se melhorar, estraga. Tem gente que talvez esteja nessa fase, pastor Robson, que não quer nem mudar. Esse pastor veio trazer uma mensagem para mudar de fase, eu nem quero mudar, eu estou na fase boa. Deus o livre mudar de fase. Assim, a contraponto disso, tem alguns que estão dizendo, é para mim essa mensagem, eu preciso mudar de fase hoje. Mas, querido, deixa eu dizer, no vocabulário de Deus não existe isso, se melhorar, estraga. Se está bom, vai ficar melhor. Amém? Você pode dizer, não pode mandar dizer para a pessoa do lado? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, diz assim, o que está hoje sobre a sua vida. Diga assim, a sua condição atual hoje. Diga assim, vai melhorar. E vai melhorar e muito. Amém? Você crê, querido, que a sua condição atual vai melhorar? Amém? Você crê, querido, que a condição atual da nossa nação vai melhorar? A condição, querido, atual da nossa nação vai melhorar. Não é por partido, não partido, querido, mas é porque há um novo céu sobre a nossa nação. É um novo tempo de Deus, querido, sobre a nossa nação, pastor Robson. Eu sou empresário também, eu tenho uma empresa. E eu estava contando os minutos para 2019 romper. Contando os minutos. Por quê? Porque 2018 foi um ano difícil, realmente foi. Mas, queridos, escute só, na casa dos outros a gente pode dizer isso. Na nossa a gente não pode. O pastor Ross sabe como é que funciona isso. Pena que está filmando, pastor.
2018, querido, até o mês de março, foi legal. Mas de repente o nosso país começou a entrar numa dificuldade, querido. E nós começamos a passar um aperto na empresa. Um aperto que nós nunca passamos antes. Mas nós tínhamos uma palavra. Querido, e toda a condição atual do momento que nós estávamos vivendo, dizia que se nós aguentássemos mais 3 meses, seria um milagre. E nós começamos a profetizar. Nós temos uma palavra, nós vamos profetizar. E nós profetizamos, querido. E nós encerramos o nosso ano 10%, aqui eu posso dizer, 10% acima do que todos os outros anos. Nós temos 18 anos a empresa. Nós superamos em venda, em lucratividade e em parceiros 10%. E foi bom. O que parecia ser ruim foi bom. Mas nós, com o entendimento, nós começamos a nos comportar, entendendo, compreendendo aquilo que Deus tinha para nós. E eu estou ansioso, porque eu sei que se melhorar não estraga, fica melhor, pastor Robson. Amém. Querido, deixa eu dizer uma coisa, talvez para você 2018 não tenha sido tão bom. Como talvez em partes, querido, para algum de nós não foi, ou em algum momento do nosso ano não foi. Mas você está aqui, querido. Talvez você, como eu, em alguns momentos do ano passado você disse, a coisa vai feiar. Mas você está aqui, querido. E assim como eu, querido, com certeza, você venceu 2018. Você avançou, querido, você superou. E você está caminhando, você está indo avançando, avante em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Então, querido, fazendo como o apóstolo Paulo disse, ele diz assim, eu não julgo que eu já tenha alcançado tudo, mas eu vou adiante. Eu vou adiante. Para tudo aquilo que Deus tem preparado. Querido, agora talvez a pergunta que eu gostaria de fazer para você hoje. Você que está nessa igreja, debaixo desse manto que está, porque uma palavra profética é um manto sobre a igreja. Quantos de vocês, queridos, estão entendendo esse momento que vocês estão vivendo? Quantos de vocês estão compreendendo esse momento? Escute só. Eu vou fugir desses slides aí, tá, irmão? Falar algo que Deus... No livro do profeta Ageu, no capítulo 2, no capítulo 1 e capítulo 2, Deus ele faz uma exortação, se assim nós podemos dizer, ao povo. E Deus, por mais de 2 vezes, Deus diz algo ao povo, e ele diz assim, considerai, pois, os vossos caminhos. E ele fala algo interessante, ele diz assim, vocês têm semeado muito, e vocês têm colhido pouco. Ele disse, vocês se vestem, mas vocês não se aquecem. Ele diz, aquele que colhe, ele colhe para pôr num saco furado.
E ele disse: e por causa disso, eu deixo aqui para vocês um chamado, uma reflexão. E ele diz: considere os vossos caminhos. Deus usa 2 homens para que isso aconteça. Deus usa o sacerdote Josué, se eu não me engano. Confirma para mim, pastor Jair, por favor. É isso? É, pastor Robson? Josué e quem mais? Zorobabel, isso. Deus usa esses 2 homens. Um profeta e um homem que estava governando sobre aquela nação. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: por que Deus estava dizendo para que eles considerassem os seus caminhos? Veja só, Deus estava falando à nação de Israel. A nação de Israel havia, querido, recém-voltado do seu cativeiro babilônico. O templo havia sido destruído. E quando eles retornam do cativeiro, diz a palavra que é um chamado de Deus para que eles reconstruíssem. E Deus usa o profeta Ageu para que, juntamente, querido, com Zorobabel e com o sacerdote Josué, eles então começassem a estimular o povo a essa reconstrução. A Bíblia diz, querido, que Deus então começa a entregar recursos e eles começam a reconstrução daquele templo. Mas por alguns problemas em troca de governadores, a Bíblia diz que eles param, e para-se essa construção durante 17 anos. 17 anos, há uma inércia naquele lugar. O templo do Senhor não foi reconstruído, aquilo que estava no coração de Deus não estava sendo estabelecido. E Deus então chega nesse ponto que eu acabei de dizer para vocês, e Deus manda com que aquele povo, com que aquela nação, eles pudessem considerar os caminhos. O que Deus está dizendo: considera as suas atitudes, considera as suas ações. Agora, o povo não estava construindo porque não queria, não. Não é isso, querido. O povo não estava construindo. Escute só, preste atenção em mim que eu vou dizer para você. Isso é uma palavra-chave para você. Deus colocou no meu coração agora, pastor, me desculpe. Mas é porque o povo estava desligado, o povo estava, querido, desalinhado com os céus. Aí Deus disse: vocês estão morando nas suas casas forradas. Deus diz: vocês estão construindo aquilo que não era para ir construir. Vocês estão se movendo, vocês estão agindo. As suas ações são em favor de si próprio. Não que isso não possa, não é isso que Deus estava dizendo. Mas vocês esqueceram da minha casa, vocês esqueceram do meu templo, vocês esqueceram daquilo que era para estar sendo feito. E aí Deus diz: porque vocês não estão entendendo. E porque não entendem, vocês não se comportam como deveriam se comportar. Deus diz assim: os céus estão fechados. Deus está dizendo: vocês estão semeando muito e estão colhendo pouco. Você escolhe como se fosse para colocar num saco furado. Ou seja, querido, a bênção não estava vindo. A bênção não estava alcançando aqueles homens. Sabe o que Deus faz, querido? Depois que Deus instiga o povo à reconstrução, no capítulo 2, Deus fala que, então, aquele profeta fizesse uma nova pergunta, pastor, e ele diz assim: pergunte ao povo agora: há semente no celeiro? E aí o povo diz: sim. Aí ele diz: então a partir de agora, eu mandarei a chuva. Ele diz: então a partir de agora, a colheita chegará. Sabe por que Deus, querido, mudou a realidade daquele povo?
Sabe por que a realidade da história daquele povo mudou? Porque há um intervalo entre o capítulo 1 e o capítulo 2, querido. No capítulo 1 havia um desalinhamento, havia uma desconjunção entre o que o céu estava fazendo e o que a terra estava manifestando. Mas no meio, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, querido, a Bíblia diz que então agora novamente, aquilo que havia uma desconjunção, agora novamente está ligado. Céus e terra estão alinhados novamente, escute. E aí Deus disse, bom, agora está alinhado novamente céus e terra. Deus disse, bom, agora sim vocês estão compreendendo, e porque vocês estão compreendendo, vocês retomaram a reconstrução. Deus disse, bom, então agora, se vocês têm semente, vocês podem voltar a semear. Se vocês têm uma palavra profética, então vocês podem começar a crer, porque a partir de agora, a minha bênção virá sobre a vida de vocês, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque eu fiz uma pergunta, se você está entendendo. Porque eu fiz uma pergunta, se você está entendendo, querido. Porque talvez você, ainda sem entender, você não entende o peso que existe numa palavra. Uma palavra profética como essa de avançar ou de mudar de fase. Avançar e mudar de fase é a mesma coisa. Tem um peso. Tem um poder de transformação. Só que, querido, esse peso e esse poder, ele só tem sentido na nossa vida, pastor Robson, quando nós literalmente e verdadeiramente estamos entendendo aquilo que Deus está liberando, e então começamos a nos comportar segundo aquilo que Deus, querido, está falando, segundo aquilo que Deus está fazendo. Se é tempo de avançar, querido, então avance. Se é tempo de avançar, o seu comportamento, as suas atitudes, querido, elas têm que ser proféticas. Por mais que o mundo diga, querido, que nada vai dar certo, a palavra de Deus para a sua vida é avance. Por mais que a dificuldade venha, querido, a palavra de Deus para vocês, com ágape, é avance. Avance, 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 avance. Diga assim comigo, é tempo de avançar. Diga, eu vou avançar. Não somente porque o pastor Robson falou. Diga assim, mas porque eu entendi o que Deus tem para a minha vida em 2019. É por entendimento, é por compreensão. Paulo disse, eu não julgo que eu tenha alcançado tudo que Deus tem para a minha vida. Ele disse, eu acredito que Deus tem mais para a minha vida. Eu sei que o que Deus tem para a minha vida não é só o que eu estou vivendo hoje. Queridos, o que Deus tem para essa igreja não é só o que essa igreja está vivendo hoje. O que Deus tem para a sua família, querido, não é só o que você está vivendo hoje como família. O que Deus tem para a sua empresa não é só o que a sua empresa está vivendo hoje. Quando você alinha o céu com a terra, a nossa realidade é transformada. Conhecereis a verdade. E a verdade que liberta é o conhecimento da mesma. Porque quando você conhece a verdade, quando você entende Jesus, você entende que você tem um Pai. Quando você entende a obra de Jesus na sua vida, você entende, querido, que você não é mais um escravo, agora você é um filho. A
compreensão de todas as coisas, querido, faz com que nós tenhamos posicionamentos, atitudes acerca daquilo que nós estamos compreendendo. E eu falaria algumas coisas e citaria aqui 2 exemplos por que nós não mudamos de fase. E o primeiro é porque não planejamos. Ele colocou lá para nós. Mas como o meu tempo está contado. Primeiro princípio, porque nós não mudamos de fase, querido. Porque não planejamos. Sonhar e planejar não são as mesmas coisas. Sonhar, querido, é estabelecer o destino. E planejar é estabelecer o caminho. Porque muitas pessoas não avançam. Porque muitas pessoas, querido, elas não mudam de fase na sua vida. Porque elas não planejam. Quem já jogou o Mario sabe, querido. Para você pular daqui para até o outro lado sem que você caia no abismo, você precisa ter um planejamento de o quanto você precisa pegar de impulso para chegar até o outro lado. Porque se você não chegar do outro lado, você cai no abismo. E quando você cai no abismo, querido, o que acontece? Você morre. E quando você morre, você volta para onde? Para o princípio. Lá para o início. Querido, escute, aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida em 2019, Deus não fez para esse tempo. Até mesmo porque Deus, Ele não está no tempo, Ele não está no Cronos. Deus está no Kairos, Deus está na eternidade. Presente, passado e futuro passam ao mesmo tempo diante de Deus. Então o que Deus fez para nós, por mais que nós venhamos nos mover profeticamente, devemos nos mover, o que Deus tem, e Ele tem algo preparado para nós, Deus não fez somente para esse tempo. O que está preparado por Deus para nós, pastor Robson, para este ano, já estava preparado em 2018. Agora, por que em 2018, pastor, eu não alcancei aquilo que Deus tinha para mim? Na expectativa que 2019 chegasse. Por que em 2018 eu não consegui mudar de fase? Exatamente por causa disso, querido. Primeiro princípio, porque nós não planejamos. Querido, tem pessoas hoje, começaram 2019 na mesma realidade que começaram 2018. Foi um ano inteiro perdido. E aí quando chega dezembro, parece que a gente solta as cordas, né? E a gente diz assim, não, que chegue o 19. Por quê? Porque a nossa expectativa é que um novo ano, querido, se rompendo, se nascendo, seja diferente. Mas o novo ano só vai ser diferente quando eu for diferente. O novo ano só vai ser diferente quando eu for diferente, quando eu tiver um entendimento. Porque aí quando eu tenho um entendimento, o meu comportamento vai ser diferente, as minhas atitudes, as minhas ações serão completamente diferentes. Então veja, querido, aquilo que nós estamos buscando hoje para 2019. Escuta só, eu acho que eu tinha feito uma frase. Tem a próxima frase, por favor, querido. Aquilo que eu estou esperando hoje para 2019, você está lá? Pode passar, por favor? Não, passa, por favor. Pode passar mais um. Vai passando. Estou pulando tudo aqui por causa do horário, né? Será que aquilo que eu almejo como meu futuro não deveria estar sendo hoje o meu presente? Será que aquilo, querido, que nós estamos esperando, Mila, para 2019, será que já não deveria ser hoje o meu presente? Se eu tivesse projetado mais do que sonhado.
E quando a gente fala em projetar, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente diz assim, não, pastor, você tem que projetar, né? Não é cartesiano, senão a gente vira racional demais, né? Aí a gente projeta, faz conta e diz, não dá, porque se a gente vai fazer conta, querido, tem horas que não dá, né? Fala a verdade, não é? Que nem dizia o pastor Jair, antigamente ele dizia assim, não, sobra dia, e sobra mês e falta salário, né? Era assim que você dizia antigamente, né? Sobra mês e falta salário. Mas é planejar assim, querido, como que eu vou alcançar aquilo que Deus tem para mim, sem me preocupar, sem me atentar, querido, racionalmente, de uma forma muito lógica aos recursos. Porque se a gente for olhar, pastor Robson, nós não temos algo visível, palpável. Igreja não é assim. Igreja é como Abraão, sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Tudo que a gente vai fazer, querido, tem que ser na fé. Igreja é assim. E todo o membro que está numa igreja, todo aquele, querido, que vive pela fé, ele tem que ser assim também. É saber, eu tenho um destino, eu tenho um lugar a se chegar, eu tenho que fazer aqui então, calcular como que eu vou, qual é o caminho que eu vou usar para chegar até lá, sem olhar para as dificuldades. Por quê? Porque Deus está na frente fazendo o quê? O que Ele faz com o caminho tortuoso? Deus está endireitando. Então, querido, tem muita gente que não está mudando de fase porque não fez planejamento. Querido, tem gente que não faz planejamento. Escute só, eu vou dizer para você, tem gente, querido, deixa eu me achar de volta aqui. Tem gente que é muito previsível. Você conhece pessoas previsíveis ou não? Conhece? Alguém conhece, não? O pastor riu porque o pastor conhece pessoas previsíveis, né? Pessoa previsível, querido, é aquela que você já sabe o que ela vai falar, você já sabe o que ela vai fazer, você já sabe certinho. A Bíblia diz em Provérbios, querido, Salomão diz o seguinte, ele diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Por que Deus, querido, diz que melhor é o fim das coisas? Do que o princípio? Porque Deus sabe, querido, que começar, qualquer um começa. Começar não precisa ter fé e muito menos planejamento. Começar só precisa ter vontade. E pensa um povo que sabe começar, somos nós. Um exemplo simples. Quem já começou uma dieta? O que você parou com ela? Quem já começou uma dieta com o objetivo, vou perder 10 quilos. Não perdeu um, já tinha parado. Estou mentindo? Então começar, querido, basta ter vontade. Por isso que para Deus é melhor o fim das coisas do que o começo, pastor. Porque chegar ao fim requer de nós determinação. Porque chegar ao fim requer de nós planejamento. Porque chegar ao fim requer de nós o quê? Resiliência. Então veja que tem muitas pessoas que elas não mudam de fase. E estão talvez, querido, talvez aqui sejamos alguns na expectativa de um novo ano para mudar de fase. Mas somos completamente previsíveis. Começamos, mas nunca acabamos. Temos vontade, mas não temos a disposição.
Segunda característica, precisa acabar. Amém, diz a minha esposa. Tá bem, pastor? Tudo bem? Não quer ouvir a Deus? Ouve a esposa, né? Tá certo, pastor Rob? Segunda característica de pessoas, querido, que não conseguem mudar de fase, cometem sempre os mesmos erros, ou sempre as mesmas atitudes. Erram sempre nas mesmas coisas, cometem sempre os mesmos pecados, desistem sempre nas mesmas etapas. Conhece alguém assim? Quem já jogou sabe, querido. Você tem que pular aqui na hora certa. Quando ele baixa, você tem que pular, porque se você pular, querido, meio errado, eu não sei você, mas tinha uma fase que eu nunca conseguia passar, porque eu sempre morria no mesmo lugar. Por isso que eu estou trazendo à memória aquilo que me... Sempre no mesmo lugar. Quantos aqui, querido, jogam Xbox ou jogos? E, querido, tem uma fase que você não consegue passar, por quê? Porque você morre sempre no mesmo lugar. Porque você erra sempre no mesmo lugar. Querido, e veja só, às vezes errar sempre no mesmo lugar, pecar às vezes sempre o mesmo pecado, cometer às vezes os mesmos erros, as mesmas negligências, nem sempre, querido, nós fazemos porque nós queremos. Assim como o jogo às vezes é falta de habilidade. Às vezes, querido, não é falta de habilidade, às vezes é só falta, querido, de alguém que nos instrua. Ou às vezes de humildade para dizer, pastor, me ajuda, eu estou errando sempre no mesmo lugar. Mas por que, querido, às vezes não adquirimos habilidade, às vezes não temos a humildade para aprender com alguém? Nós estamos como Israel no deserto, 40 anos andando em círculo, e vai para um lado e vai para o outro, e vai para um lado e vai para o outro, e entra ano e sai ano, e encerra ano e sai ano, e nós que deveríamos estar avançando, estamos andando em círculo parados. Querido, talvez essa seja a realidade da vida de algumas pessoas que estão aqui hoje, querido. Escute, isso não é uma acusação. Não. Esse não é o nosso papel é te trazer ao entendimento. Para que trazendo ao entendimento, querido, você tenha uma nova atitude e diga, bom, se eu não tenho habilidade nisso, então eu vou criar habilidade. Bom, se eu não tenho maturidade para vencer isso sozinho, então eu vou procurar ajuda, eu vou procurar conselho. Mas uma coisa eu sei, eu não quero mais ficar parado no mesmo lugar. Eu quero avançar, eu quero continuar, eu quero ir para frente. Eu quero renunciar àquilo que me faz cair, àquilo que me faz andar em círculo. Aquilo que quando eu penso que agora vai, de repente não vai mais, pastor. Porque a gente é assim, agora vai, é como fila de trânsito. Eu vim agora aqui, daí um pouco dava uma embalada no trânsito, eu digo, agora vai. O pastor Rafael dizia, agora vai. E quando veio, nós tínhamos que precar de novo. Por quê? Porque não ia, parou de novo. Querido, eu não sei você, mas quantos de nós aqui temos esse sentimento às vezes na vida, pastor Jair, que agora vai. Mas não foi. Querido, mas você tem uma oportunidade nesse ano.
A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, querido, você tem uma palavra profética para esse ano, que é tempo de avançar. É tempo de quebrar o ciclo do deserto na sua vida, de ficar girando, girando, girando e não sair do lugar. É tempo de quebrar o ciclo, querido, do começa, desiste. É tempo de quebrar o ciclo, querido, do ama e odeia. Hoje o casamento está bem, semana que vem está uma porcaria. Na outra semana está bem de novo. E depois? Querido, isso é um círculo vicioso que o diabo coloca na nossa vida. O diabo, quando não pode nos matar, ele nos prende, nos enclausura. É uma palavra, querido, de libertação de Deus para mim e para você nesse ano, querido. Uma palavra de avanço. Uma palavra, querido, que se você entender, se você compreender, e se as suas atitudes, queridos, forem atitudes que estejam ligadas, alinhando céu e terra, aquilo que Deus está falando é aquilo que eu estou fazendo. Esse ano, querido, esse ano será o seu ano. Esse ano será o ano da sua família. Esse ano será o ano, querido, das suas finanças. Esse ano será o ano do seu PG. Aqui é rede de homens, rede de mulheres. Esse ano será o ano da sua rede de homens, de mulheres, de jovens. Amém, queridos? Você permite orar por você? Vamos se colocar de pé, por favor. A gente tem quantos minutos, pastor? Oi? Não, mas para encerrar. É agora. Querido, eu gostaria que você falasse com Deus aí no seu lugar. Que você pudesse dizer a Deus: Deus, o que eu preciso mudar, Senhor? Que você pudesse, querido, falar com Deus aquilo que você quer mudar. Não só o que Deus quer que você mude, mas aquilo que você quer mudar na sua vida e você não consegue. Quais são as áreas, querido, da sua vida que você quer avançar, você quer quebrar esse ciclo vicioso do deserto, de andar em círculos? Fale com Deus. Diga para Ele: Senhor, eu não consigo sozinho. Você que entendeu, querido, essa mensagem talvez não foi tão litúrgica, porque Deus mudou algo no meio aqui, mas você entendeu e você disse: Deus, eu tenho sentido na minha vida que eu preciso alinhar algumas coisas com os céus, Pai. Porque quando você alinha, querido, os céus com a terra, há um destravamento. Você, querido, que tem esse sentimento dentro de você e diz: eu não quero mais começar um ano e terminar da mesma maneira que começou. Empolgado, disposto
mas daqui uns dias desanimado, sem disposição. Agora com fé, mas daqui uns dias descrente. E esperando os meses passar, querido, para que 2020 esteja à porta numa nova expectativa de um novo ano. Não, querido, aquilo que Deus tem para você já está pronto. Deus não precisa criar nada, querido, para você. Tudo que Deus criou já está pronto. Quando Deus foi colocar, querido, Israel na terra de Canaã, Deus não precisou criar a terra já existia. Apenas aquele povo, querido, precisava subir animosamente e possuir aquela terra. Querido, tudo que você precisa é entender que já existe, querido, algo de Deus para a sua vida e avançar em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluias, aleluia, aleluias. Oh, querido, você que quer uma mudança na sua vida, eu convido você, querido, a vir aqui à frente, rapidamente. E à minha direita, querido, eu não sei se tem alguém aqui hoje que, querido, você nunca teve um relacionamento, uma vida com Jesus ou com a igreja, e você entrou nessa igreja hoje, querido. Talvez você entrou nessa igreja hoje porque Deus queria verdadeiramente levar você a um tempo de avanço, querido. Eu desafio você a vir aqui à frente. Sai do seu lugar enquanto nós vamos cantar um louvor. Quero